Você já se confundiu com a quantidade de nomes, siglas, tipos de planos, de ações, de incentivos de longo prazo? Parece tudo muito complicado, mas eu vou te ensinar nesse vídeo que tudo se resume a dois principais tipos de planos centrais. Quer ver como é fácil? Então vem comigo! Hoje eu vou simplificar todos os tipos de plano de incentivo de longo prazo, famoso ILP, com as suas variações, suas principais características e uma forma muito fácil de organizá-los. Isso tudo além de um glossário para você consultar quando mais precisar. Hoje nós vamos falar sobre as duas bases de qualquer tipo de plano de incentivo de longo prazo, os planos existentes e suas principais características. E por fim, uma tabela com todos os planos, as variações de nomes encontradas no mercado internacional, siglas e resumo da definição. Primeira parte, as duas bases de qualquer tipo de plano de incentivo de longo prazo. E eu não poderia deixar de iniciar esse vídeo explicando um pouquinho o que é um incentivo de longo prazo. Incentivo de longo prazo, como o próprio nome diz, é um componente de remuneração muito estratégico, principalmente para executivos, que tem o objetivo de estabelecer regras de longo prazo entre a organização e os executivos, e longo prazo para fins de remuneração é tudo que é pago em um período maior do que um ano, e também acaba funcionando como um forte item de retenção, pois o executivo, para receber aquela remuneração futura, ele precisa permanecer na empresa. Neste vídeo, nós vamos focar nos ILPs que são baseados em ações, ou seja, que há transferência de ações da empresa para a posse do executivo. Como se eu transferisse uma casa para o nome dele, eu vou lá e transfiro algumas ações. Isso pode se aplicar tanto para empresas de capital aberto quanto para empresas de capital fechado. E para você que não sabia que é possível ter um plano de incentivo de longo prazo baseado em ações em uma empresa de capital fechado, eu vou deixar o link aqui para você acompanhar um vídeo que eu fiz exatamente sobre isso. No mercado de remuneração, nós costumamos falar de diversas nomenclaturas de planos diferentes de incentivo de longo prazo. Mas eu gostaria de primeiramente chamar a atenção para duas delas, que são as principais. Todas as demais, na minha humilde opinião, são variações destas duas e eu vou te explicar o porquê. O primeiro modelo são os planos baseados em ações de fato. Ou seja, toda empresa ela é dividida em um número de ações, se for uma empresa sociedade anônima ou SA, ou então ela é dividida em cotas, se for uma empresa limitada. Essas ações ou cotas são como se fossem pequenos instrumentos patrimoniais no qual a empresa é dividido e cada um dos sócios tem a posse de alguma delas, que é o que chamamos de participação societária. Um plano de ações é quando a empresa seleciona uma quantidade destas ações e transfere para o executivo. Então ele passa a ser sócio da empresa, desde que cumpra alguns critérios de desempenho e permaneça na empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa dividida em 100 ações, eu pego uma ação e dou ou transfiro para o meu executivo. Ele passa a ter 1% de participação na empresa. Para fins de remuneração, se esta ação ela vale R$1 milhão, ou seja, a minha empresa como um todo tem o valuation de 100 milhões de reais, isso quer dizer que, ao transferir a ação, eu estou dando um patrimônio de R$1 milhão para aquele executivo, que posteriormente, de acordo com as regras do plano, ele poderá vender para uma outra pessoa. Já a outra forma de eu conceder um plano baseado em ações para o meu executivo é, ao invés de eu transferir a ação para ele, eu dou uma opção de compra de ação. Uma opção de compra de ação é uma possibilidade em contrato que a empresa fornece para o seu funcionário, de forma que ele possa comprar uma ação num período futuro por um preço pré-determinado naquele momento da concessão. Então, naquele mesmo exemplo da ação que vale R$1 milhão, eu posso dar a possibilidade para o executivo de comprar aquela ação por R$1 milhão daqui 5 anos. Se daqui 5 anos a ação estiver valendo 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, ele vai comprar por um patrimônio que vale muito mais. E se estiver 800 mil reais, 700 mil reais, porque o preço da ação caiu, nesse caso o executivo pode decidir não exercer seu direito de compra. Pessoal,
Estas são as duas bases para qualquer tipo de plano de ação. Todas as demais são variações e características desses dois modelos. Vamos entender um pouco mais sobre? Agora eu vou te falar sobre os tipos de planos existentes. Vamos começar pelo plano mais simples de todos, o plano de ações restritas. Ele funciona basicamente como exemplo que eu dei anteriormente. Eu apresento um contrato para o funcionário da empresa que, se ele permanecer na organização daqui 3 anos, eu transfiro uma determinada quantidade de ações para a posse dele. Ou seja, são ações que são restritas ao tempo apenas. Tão simples quanto isso. O segundo modelo, ele é baseado em opções, que é o plano de Stock Options. Ele também funciona como o modelo que eu disse anteriormente. Então eu dou um contrato para o meu funcionário, possibilitando que ele compre as ações da empresa daqui 3 anos pelo preço que ela vale hoje. Se tiver mais alto o preço no futuro, ele vai comprar. Se não tiver, ele simplesmente espera, porque ele geralmente tem um tempo para exercer esse direito de compra. Agora, os modelos que variam desses dois que eu comentei, mas têm características e por isso dão um nome diferente no mercado. Tanto no plano de ações restritas quanto no plano de Stock Options, a única necessidade que o executivo tem é permanecer na empresa. Agora, eu posso colocar uma regra nesse plano que, além de permanecer na empresa, o executivo ou funcionário tem que atingir determinada performance, ou a empresa tem que atingir determinado patamar de receita, patamar de lucro, patamar de retorno sobre o capital investido, enfim, sobre várias possibilidades. Estes planos são chamados de Performance Shares, no caso, se for baseado em ações, ou então Performance Stock Options, se for baseado em opções. Ou seja, eu posso conceder um contrato para o meu funcionário determinando que, se ele permanecer na empresa durante aqueles 3 anos e a empresa triplicar o lucro naquele período, ao invés das 100 mil ações que eu já ia dar para ele, eu posso dar 200, 300 mil ações. A quantidade acaba variando. E a mesma coisa se for um plano de Stock Options. Só que, ao invés das 100 mil ações que eu ia transferir para a posse dele, eu posso falar que são 100 mil opções de compra que ele pode exercer futuramente por um preço pré-determinado. E aí, se a empresa superar o patamar da meta de lucro, essa quantidade ela aumenta. E aí o ganho é maior ainda. Nestes dois modelos, eles são interessantes porque o executivo vai trabalhar não só para aumentar o preço da ação e valorizar aquele patrimônio que ele vai receber, como também atingir determinada meta. Então ele é um plano mais completo e muito utilizado pelas empresas. O modelo de Performance Shares é o mais utilizado na Europa e nos Estados Unidos, e no Brasil ele tem crescido muito. Resumindo, se o plano começar com o nome de Performance, quer dizer que a quantidade dos instrumentos patrimoniais que estão em jogo variam de acordo com o resultado. Agora vamos falar um pouco de outros planos, que eles têm a característica que a regra de entrada do plano ele acaba sendo alterada. O que é a regra de entrada? É o momento na qual a empresa vai decidir quanto de remuneração ela vai dar de incentivo de longo prazo para cada um dos funcionários. O mais comum e prática do mercado aqui no Brasil é a empresa ter um determinado valor que ela concede para todos os funcionários que estão naquele nível. Por exemplo, eu vou dar 8 salários para o ano em algum plano baseado em ações para os meus executivos que estiverem no nível de diretoria. Então todos os integrantes recebem 8 salários de forma igual. Há uma tendência de mercado e uma forma mais estratégica de gerenciar esse pote de dinheiro que será distribuído via incentivos de longo prazo, que é de uma maneira variável, que eu vou conceder para quem eu preciso reter mais. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Uma outra regra de entrada importante, que esta sim determina um plano de LP diferente, é uma que ela define que quando eu dou o contrato para o meu executivo, naquele momento eu dou a possibilidade dele comprar ações da empresa pelo preço de mercado. Ou seja, é diferente da opção de compra futura. Neste caso, ele tem que comprar naquele momento da concessão do plano. E, a depender da quantidade de ações que o executivo escolher comprar naquele momento, depois de 3 anos, a empresa transfere a mesma quantidade.
ou 2 vezes a quantidade que foi adquirida. Então vejam só, neste plano o funcionário compra no momento 1 e depois do período de carência, que é o período de permanência que ele tem que ficar na empresa, ele recebe aquela transferência de acordo com o investimento que ele fez no período anterior. Este plano chama-se Matching Shares. O plano de Matching Shares já não é tão comum no mercado. Nas últimas pesquisas que eu acessei, aproximadamente 15% do mercado concede esse tipo de plano no Brasil. Ele é um tipo de plano muito utilizado quando a empresa quer que o funcionário demonstre que realmente está compromissado com os objetivos da empresa, com a valorização da mesma, e tanto que ele está comprando num primeiro momento aquelas ações. O ponto positivo é que ele passa a ser sócio desde o dia 0, desde o momento da compra, e não apenas depois de 3 anos, e depois de um tempo ele ainda tem um aumento na participação da empresa, certo? Então esse plano ele é igual de ações restritas. Só que a quantidade que eu vou conceder depois que a pessoa ficar na empresa varia de acordo com o seu próprio investimento. Agora vamos para o próximo plano. E esses 2 planos que eu vou falar agora, eles variam de acordo com o formato de liquidação do plano. O que é liquidação para o mercado financeiro? É quando cai o dinheiro na conta da pessoa. Tá? Então, se eu dou uma ação, por exemplo, aqui e transfiro para o funcionário, isso ainda não é liquidação. Liquidação seria o momento que ele vender o patrimônio no mercado e pegar o dinheiro. E se eu der um pagamento em dinheiro diretamente por ele, esta sim é a liquidação do plano. Se você tiver um plano de ações restritas, só que, ao final do período, ao invés de você transferir as ações para a posse do executivo, você fizer um cálculo de quanto está o preço da ação no final do período, vezes a quantidade que foi concedida, e por fim, você faz um pagamento em dinheiro para a pessoa equivalente àquele patrimônio, este é o plano que chamamos de Phantom Shares ou ações fantasmas. O segundo tipo de plano, ele já é um Stock Options, só que no final ele é liquidado em dinheiro. Então aqui eu vou explicar porque é um pouco mais complexo. Digamos que a empresa forneceu a possibilidade do executivo comprar uma ação por R$1 milhão e depois de 3 anos a ação estava valendo R$4 milhões. Então o executivo compra por 1 milhão e teoricamente ele poderia vender a 4 milhões, tendo um lucro de 3 milhões nessa transação. Se ao invés da empresa transferir R$1 milhão em ações para o executivo, ele ir lá e vender as ações a 4 milhões, a empresa resolver pagar um valor de 3 milhões para o executivo diretamente em sua conta, esse é como se fossem as ações fantasmas das opções. O nome técnico para esse plano é Stock Appreciation Rights, as famosas SARs. Ou seja, é um plano que tem as características muito parecidas com a do Stock Options, só o formato de pagamento que é diferente. Gente, até aqui você já aprendeu todos os tipos de plano que são mais comuns em empresas de grande porte. Agora, vamos falar um pouco dos planos que são utilizados em empresas em estágios um pouco mais iniciais. Primeiramente, vamos iniciar pelo famoso plano de partnership. O plano de partnership ele é muito parecido com o plano de ações restritas, no qual a empresa transfere ações para a posse do executivo. A grande diferença dele está na governança e na periodicidade de concessão, porque este plano ele visa mais uma carreira societária do funcionário dentro da empresa, ou seja, ele vai se tornando um sócio cada vez mais relevante e ganhando a participação. Então não é concedido todos os anos necessariamente, não é para todo mundo, às vezes tem que estabelecer algumas metas claras, como alcançar uma posição que vai liderar uma unidade de negócios dentro da empresa, entre outros fatores. Como aqui é uma questão mais de encarreiramento, esse programa leva um nome diferente porque ele tem algumas características e algumas regrinhas para isso exclusivamente. Inclusive, por exemplo, participar de um comitê especial de decisão da empresa, do planejamento estratégico, a partir de um certo nível de participação. E por fim, apesar de não serem tão conhecidos e utilizados assim no Brasil, eu não posso deixar de mencionar alguns outros modelos existentes, como por exemplo as Deferred Stock Units, que são também praticamente planos de ações restritas. Só que o período de carência que a pessoa tem que permanecer na empresa para receber, ele está diretamente vinculado com a saída daquela pessoa da organização.
Geralmente ele é concedido como se fosse um incentivo à aposentadoria do funcionário. Employee Stock Purchase Plan. Esse aqui nem LP é considerado, ele é considerado mais um benefício e nada mais nada menos é do que uma oferta que a empresa faz para os funcionários comprarem as ações naquele momento que ela está oferecendo com uma taxa de desconto. Por isso que não é considerado incentivo de longo prazo, porque ele não está vinculado ao longo prazo e à retenção do funcionário. É mais um benefício, no qual é visto como o valor do desconto que a empresa está dando. Assim como ela te dá R$1.000 em vale-refeição, ela pode te dar R$1.000 em desconto na ação que depois você vende por R$1.000 mais caro. E bom, até aqui já dá para ver que são muitos planos, né? Mas acreditem se quiser, o mercado consegue complicar ainda mais. Porque é muito comum aqui no Brasil nós utilizarmos alguns nomes em inglês, assim como eu já utilizei os mais conhecidos, né? Stock Options, Matching Shares, Performance Shares. E também é muito comum que as empresas utilizem a sigla desses planos na hora da comunicação. Então vamos tentar reunir todos esses nomes e siglas em um lugar só para você utilizar de consulta quando precisar? Eu vou aproveitar para resumir todos de uma maneira estruturada. Glossário e capítulo. O primeiro plano que falamos é o plano de ações restritas, mas ele também é conhecido como Restricted Shares, ou então Restricted Shares Units. Esse último termo, que é comum vermos a abreviação em uma sigla, que é RSU, ou mesmo aqui no Brasil, falamos muito em RSUs. E o resumo desse plano é quando a empresa transfere uma quantidade de ações para a posse do funcionário depois que ele permanece um certo tempo na empresa. Agora vamos para os Stock Options, ou opções de compra, ou opções de compra de ações, ou então Stock Options Plans, que gera a sigla comumente utilizada de SOPs. Este plano consiste na possibilidade que a empresa dá para o funcionário de comprar ações por um preço pré-determinado depois de um período de permanência na empresa. Agora vamos falar das Performance Shares, ou ações por performance, ou Performance Stock Units, as famosas PSUs. E este plano é idêntico ao de ações restritas, com exceção da quantidade de ações que será transferidas, pois ela varia de acordo com o atingimento de determinada meta. E aí temos as Performance Stock Options, ou Performance Vested Stock Options, como é mais comumente utilizado em outros países. Este plano é idêntico aos Stock Options, porém, a quantidade de ações que o executivo pode comprar no futuro varia de acordo com o atingimento de alguma meta pré-estabelecida. Matching Shares, ou planos de ações por contrapartida. Este plano é basicamente um funcionário de ações restritas, no qual o funcionário terá o direito de receber algumas ações se permanecer na empresa. A diferença é que no ponto de partida do plano, o funcionário tem que comprar algumas ações e ficar com elas durante esse período de carência em sua posse, e a quantidade que ele compra é o que vai determinar a quantidade que ele vai receber no futuro também. Phantom Shares, Phantom Stock ou ações fantasmas. Ela funciona exatamente como ações restritas. Porém, ao invés da empresa transferir futuramente uma ação para a posse do executivo, ela vai multiplicar a quantidade de ações que está em jogo pelo preço da ação naquele momento futuro e vai fazer um pagamento em dinheiro para o funcionário equivalente àquele ganho. Stock Appreciation Rights, ou direito a valorizações das ações, são as famosas SARs. Este plano ele é igual ao de Stock Options, porém, a empresa vai fazer um cálculo de quanto seria o ganho que o executivo estaria tendo na compra e venda das ações depois do período de carência e faz um pagamento equivalente em dinheiro. Programas de Partnership ou Partnership Plan. É um plano muito parecido com ações restritas, porém a concessão tem uma periodicidade diferenciada com o intuito de dar encarreiramento na sociedade para o funcionário. Ele vai ganhando participações e poderes dentro da organização ao mesmo tempo. Employee Stock Purchase Plan, ou ESPP, ou Plano de Compra de Ações por Empregados. Este plano, na verdade, não é um plano, é um benefício, como eu disse anteriormente,
Ele é um desconto que a empresa fornece para os funcionários comprarem as ações da organização. E as Deferred Stock Units, as DSUs, as unidades de ações diferidas. Este plano é quando a empresa vai transferir as ações para o funcionário ou fazer um pagamento equivalente àquelas ações, porém no momento de saída do funcionário pelo preço que a ação estiver naquele momento. Eu tenho certeza que você nunca tinha visto em outro lugar todos os planos de LP estruturados desta maneira. Facilitou um pouco, gente? No fundo, todos os planos baseados em ações são variações de dois planos, os em ações e os em opções. O restante são ajustes e customizações. Agora me conta, qual desses planos você achou mais interessante para sua empresa e o porquê? Você já trabalhou com algum deles? Deixe seu comentário aqui e compartilhe com aquele colega que também quer se aprofundar em incentivos de longo prazo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre saber quando estarei postando novos vídeos. Curta esse vídeo e acompanhe nossas próprias publicações. Vamos juntos transformar o mercado de remuneração. Até logo e tchau, tchau!